Uma boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver. O material de apoio para esta fala, eu usei as obras básicas, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e este livro aqui, A Arte Moral de Educar os Filhos, que, como nós estamos falando aqui para pais, para mães, eu recomendaria que todas nós, mães e pais, deveríamos ter esse livro na nossa casa. É do Walter Barcelos, tem aqui na casa à disposição, ali na livraria. E também esta obra aqui, Aprendendo a Vida, que é de um médico pediatra aqui de Ijuí, Jorge Luiz Montardo. Também usei esse material. Vou fazer algumas referências a respeito dos textos que ele escreve. Filhos difíceis. Como a Cláudia já disse, essa reflexão faz parte, da semana temática do mês de abril, que iniciou no dia 5 e vai até o dia 12, com temas, desafios da vida familiar, com temas muito interessantes para nós que somos responsáveis pelo nosso grupo familiar. E para compreendermos essa problemática dos filhos difíceis, é oportuno que nós nos lembremos. Quem são os nossos filhos? De onde vêm os nossos filhos? E por que alguns apresentam um temperamento bem difícil já desde dos primeiros dias de vida? A Mariana, uma menininha de 3 anos, perguntou a seus pais, assim, literalmente, a queima-roupa: de onde eu vim? E os pais, que já estavam preparados e aguardando ansiosamente essa pergunta que um dia viria de sua filha, os pais têm essa preocupação, O que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar para o meu filho quando ele me perguntar de onde eu vim? Com certeza, cada uma de nós, principalmente as mães, lembram, da angústia e com medo, do nosso filho nos colocar numa saia justa, da gente não saber explicar. E os pais, então, como estavam muito bem preparados, haviam combinado o momento certo, de explicar para a criança de onde ela tinha vindo. Eles haviam lido muitas revistas, livros, enfim, estavam bem informados. E quando a criança fez a pergunta, eles passaram então a dar para ela uma mini aula de obstetrícia. E começaram falando do encontro, do tempo do namoro, do encontro do casal, do desejo de ter um filho, do casamento, depois da gravidez, do parto, enfim, todas essas peculiaridades que envolvem uma gravidez. A menina escutou atentamente e quando viu que os pais tinham terminado a explicação, estavam satisfeitos porque tinham conseguido passar para ela as informações que eles haviam pensado em passar, a menina olhou seriamente para os pais e disse: não entendi nada disso aí. Eu só queria saber de onde eu vim. Porque a minha coleguinha, fulana, ela veio de Catuípe. A outra minha coleguinha, Joana, veio de Santa Maria. E eu de onde vim? As crianças, quando fazem essa pergunta, elas não estão interessadas numa aula de reprodução humana.
numa aula de biologia de fecundação. As crianças querem colher informações sobre o seu ambiente. Então, nós podemos perceber por isso que nós não estamos assim tão preparados e tão cientes de onde vêm os nossos filhos. Os filhos, como nos disse o poeta Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertence. E a doutrina espírita vem nos trazer luz sobre essa questão dos nossos filhos. E com certeza, mas com a mais absoluta certeza, quando nós estivermos convencidos de onde vêm nossos filhos, quem são os nossos filhos, por que eles estão conosco, a nossa vida com certeza se tornará bem mais fácil de lidar, de compreender, de resolver estas questões com os nossos filhos, principalmente com os filhos difíceis. Então, os filhos, antes de serem filhos dos pais terrenos, eles já eram filhos de Deus. Os filhos, as crianças, são os seres que Deus manda a novas existências para evoluir. Como nos disse os benfeitores, a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. Os pais nada mais fazem do que fornecer o corpo biológico para os filhos. E o fato de o espírito renascer nesta ou naquela família obedece também a um planejamento cuidadoso, a um planejamento efetuado no plano espiritual. Nenhum de nós recebe ou recebeu um filho sem o merecimento, sem a necessidade, sem ter aceito este filho. E essa escolha que nós fazemos já, né, no plano espiritual, há muito tempo, talvez, né, nós tenhamos feito essa escolha de ter os nossos filhos, e essa escolha foi feita sem sonhos e sem ilusões. Porque alguns de nós poderíamos dizer assim, pois é, né, eu escolhi errado, agora veio esse filho aqui tão difícil, né? Não. Nós, no mundo espiritual, não existe a ilusão. Lá nós conhecemos como nós realmente somos. Nós nos apresentemos como nós realmente somos. Então nenhum de nós foi iludido ou se enganou. Eu pensei que ia ser um filho, que ia ter um temperamento diferente e hoje eu recebo esse filho rebelde. Não. Foi por livre escolha. E houve, sim, a nossa participação, talvez nós mesmos tenhamos pedido para receber esse filho, né? Isso tudo dentro de uma programação divina e que é necessário para o nosso adiantamento moral e para a nossa felicidade, o nosso progresso espiritual. Os espíritos podem renascer numa determinada família, embalados pela lei da reencarnação, que a reencarnação é a oportunidade que Deus nos oferece, que Deus não nos castiga, mas Ele nos oferece oportunidades. E a reencarnação é essa bendita oportunidade que Deus nos dá para nos reajustarmos, para evoluirmos, para crescermos, para, enfim, numa palavra mais simples, né? Para saldar as nossas dívidas.
Tá? Então, o espírito, ele renasce por vários fatores. Por questões de afinidade, tanto afinidades positivas como negativas, né? Às vezes, né, depende da nossa sintonia, nós vamos atrair os bons espíritos ou os maus espíritos. Né? Então, por questões de afinidade, para a realização de tarefas em conjunto, né? Pode ocorrer também que espíritos inimigos que prejudicaram ou foram prejudicados por nós no passado e ainda guardam o ódio, guardam o desejo da vingança, reencarnam no lar das suas vítimas ou de seus algozes do passado, né? Então, exatamente para tentarem, eles não vêm com o objetivo de nos castigar também. Eles não nos procuraram para estabelecer a vingança. Eles vêm com o objetivo de resgatar essas faltas, de agora acertar o passo. Né? Depois nós vamos ver se falharam, por que circunstâncias também. Mas, enfim, eles vêm justamente para tentar a reconciliação, para pôr fim às desavenças que impedem a sua felicidade, que impede o progresso espiritual, a qual todos nós estamos submetidos. Todos nós iremos evoluir, iremos progredir moralmente e espiritualmente. E também pode acontecer ainda que nós nos propomos a aceitar, ou mesmo pedimos, né, como tarefa, receber como filhos espíritos menos evoluídos, espíritos ainda com dificuldades, portadores de dificuldades diversas, com a finalidade de auxiliá-los na evolução espiritual. Talvez nós, querendo já testar, né, por a prova, o amor que nós já pensamos que temos, pedimos. Esse espírito, pedimos, o espírito, né, dos nossos filhos, que chegam até nós, pedimos. Não, me dá que eu dou conta dele. Então, de forma nenhuma, nós fomos iludidos. Ou eles estão por necessidades, ou nós pedimos, ou estão querendo a reconciliação. Então, nesses casos todos, né, não só a convivência pode se tornar um pouco difícil, como o trabalho da educação desses espíritos, devido à bagagem que o espírito traz do passado. Então, há sim um fator que pode dificultar a nossa convivência harmoniosa. Mas os pais, eles não podem escolher as características dos filhos, como a cor dos olhos, como o tipo de cabelo, se vai ser alta, se vai ser baixa. A não ser aquelas hoje, né, que tem a inseminação, tem as escolhas que nós podemos fazer, né, dos nossos filhos que vêm, os filhos do coração. A gente pode escolher, olha, eu quero uma criança assim, assim, assado. Nessas condições, sim. Mas os filhos que nós geramos no ventre, né, nós não temos como escolher isso, né? E, inclusive, o temperamento. Se nós queremos um bebê calminho, um bebê bonzinho, nós não temos como escolher isso, né? Pois essas características já vêm impressas na constituição genética da criança. Porém, algumas características poderão ser moldadas. E aqui é o ponto que nós queremos, né, aproveitar muito bem. Algumas características poderão ser moldadas através do tempo, em consequência de experiências, de estímulos que serão proporcionados durante o seu desenvolvimento.
E uma dessas características que podem ser alteradas é o temperamento. O que é o temperamento? Conforme o dicionário, o temperamento é a constituição moral, a índole, a têmpera, o feitio. Então, isto é possível mudar. Os outros são detalhes, né? E o doutor Jorge Luiz Montardo, ele escreve um texto muito interessante que fala dos 3 bebês. A partir da concepção, a mãe viverá a experiência de conviver com 3 bebês. Não são trigêmeos, é um bebê só. Tá? O primeiro, no início da gravidez, é o bebê idealizado. É o bebê bonito, é o bebê saudável, é o bebê perfeito. Num segundo momento, né, com o passar dos meses, ela irá relacionar-se com um bebê ainda imaginário, mas que agita-se em sua barriga, demonstrando ter vida própria. Aos poucos, ele prepara a mãe para o reconhecimento de sua autonomia, movimentando-se quando quer e dormindo quando acha que é necessário. Olha que interessante essa colocação, nesse ponto de vista, né? Que os nossos filhos, e muitas vezes nós não percebemos isso, que desde o nosso ventre a criança já está demonstrando quem ela é. Nós que às vezes ficamos, né, sonhando. E finalmente, então, nasce o bebê real. E este, aos poucos, obriga a mãe a rever os seus sentimentos e as suas expectativas, confirmando que ele será como é, não como a mãe imaginou. E chegando o momento de abandonar o bebê idealizado, e assim assumir o filho real. Chega um momento que a mãe se acorda do sonho e tem que assumir o filho real. E muitas vezes, né, nós nos desesperamos, porque não era este o filho que eu estava esperando. Mas é o nosso filho, é o que nós merecemos, é o Filho de Deus que vem até nós para ser amado, para ser respeitado, para ser cuidado. E nós temos condições de fazer tudo isso por ele. Nós temos condições. E por isso que Deus lhe dá esse aspecto de inocência quando um bebê nasce. Né? Para que nós não possamos imputar a ele, né, atribuir excessiva severidade. Então dá este ar de ingenuidade, que nada sabe, que nada conhece. Um bebê que só dorme, né, que mama e que às vezes briga no peito da mãe, chora, esperneia. Né? Mas mesmo assim tem aquele encantamento da plasticidade. Tudo providência divina para que nós possamos amar este filho. Porque se nós soubéssemos que diante de nós, que ali nos nossos braços, estaria uma criança rebelde, um espírito difícil, com certeza nós teríamos muita dificuldade para tratar com essa criança, com este ser, com este irmão nosso, Filho de Deus que chega até nós. Mas os pais, então, percebendo aquela criança tão linda, com aquele aspecto tão angelical, tão doce, tão meigo, os pais, então, se dedicam. E amam aquele filho. E esse é o objetivo
né, dessa plasticidade toda da infância, essa beleza, esse encantamento que os bebês têm. É para nos encantar mesmo. Para que nós possamos, através desse encantamento, nos dedicar mais e mais para cuidar desse filho. E essa inocência, ela não constitui superioridade real com relação ao que era antes. Quer dizer, né, aquela criancinha tão linda, ela não quer dizer que ela tem uma superioridade real já. Né? É a imagem do que deveriam ser, mas ainda não são. É a imagem do que deveriam ser. Bonzinhos, amorosos, dóceis, mas ainda não são. Por isso que reencarnam. Porque se já fossem assim, tão dóceis, tão amorosos, já não teriam mais necessidade de reencarnar, principalmente aqui na Terra ainda, não. Planeta de provas e expiações. Mas se eles não são assim ainda, bonzinhos, amorosos, os pais não serão castigados por isso. Como, culturalmente, muito nós aprendemos que os pais iriam pagar pelo filho mau, pela maldade do filho, os filhos pagariam pela maldade dos pais. Aprendemos até, né, que até a 4ª geração. Isso não é verdade. Esses filhos, né, se eles não conseguirem superar as suas dificuldades, eles mesmos vão expiar. Eles mesmos vão ter que fazer o seu aperfeiçoamento. Então a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. E nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal deveres que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Olha que clareza, né? Então, todo esse aspecto, essa delicadeza da infância, né, é ali que nós temos que investir o maior tempo, né? Investir no amor nessa fase infantil, em que está encoberto pelo véu do esquecimento o passado desse espírito, né? Mas que agora está retornando para que possam receber novas informações e encontrar e chegar à perfeição, que é a destinação de todos os seres humanos. E esses são deveres dos pais. A espiritualidade, né, fala em dever dos pais, de fazer isso aí. Assim, portanto, a infância é não só útil, mas necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, que estabelece e rege o universo. Não é nada fruto do acaso, né? Tudo obedece às sábias leis divinas, né? Nós somos os seres mais perfeitos da sua criação. E não ficará um ser humano. Não ficará sem chegar, sem atingir a perfeição. Custa o tempo que custar. Leve, né, o tempo que levar. Né? Reencarnem, podemos nos encontrar muitas e muitas vezes. Enquanto nós estivermos envolvidos, né, nessa constelação familiar, nós temos deveres a cumprir.
E como nos alertou Jesus, que nós não recebemos o fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Ah, mas não, mas eu recebi um filho muito difícil. Esse é desobediente, esse não tem caráter. E os Espíritos dizem assim, olhai profundamente e perceba se ali não está o orgulho e o egoísmo a gerenciar este espírito. E nós, como que nós vamos fazer para perceber isso? Então, não foi só pelas crianças que Deus deu todo esse encantamento, esse aspecto frágil, doce das crianças, mas foi por seus pais. Como já dissemos, né? Seria muito difícil para um pai, para uma mãe, se percebesse ali, né, no seu lar, nos seus braços, uma criança, um espírito rebelde. E como as crianças vão precisar de muito amor, os filhos vão precisar de muito amor, né, eles vêm com toda essa plasticidade, essa amorosidade, esse encantamento. Os pais recebem os filhos. Os pais recebem como filhos aqueles espíritos que precisam ou merecem. Nada vem para a nossa vida familiar pela força do acaso, pois ele não existe. Tudo tem a lei da necessidade, do mérito, do serviço, da aprovação ou da expiação. Ninguém recebe provas além de suas próprias forças de espírito. Então, podemos perceber que é uma tarefa não para alguns dias de vida, para alguns meses, mas é uma tarefa árdua, talvez por longos anos da nossa vida. Porque depois nós vamos perceber, se os pais fizeram tudo o que foi possível para combater as más tendências desse espírito, desse filho, e ele não se melhorou, então nós podemos, né, ficar tranquilos, porque essa educação ela continuará ainda. Essa educação continuará. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimento, e dizei para vós mesmas, uma de nós duas foi culpada. Santo Agostinho que nos dá essa mensagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9. Então a criança, os filhos ou as filhas, que demonstram essas imperfeições, essa dificuldade, às vezes crianças birrentas, desde tenra idade, crianças que se revoltam, que indisciplinadas, estão sinalizando as imperfeições e dificuldades que o Espírito está trazendo. Caberá aos pais o esforço, esforçar-se para ajudar. Essa é a nossa tarefa. Um esforço implacável. Não de um dia fazer um esforço e no outro dia ou desistir. Não, mas esse não adianta mais. Eu já fiz tudo o que era possível. Nada dá certo. Quando a gente ama, a gente não desiste dos nossos filhos. Mesmo que ele continue insistindo, nas suas pirraças, nós vamos trabalhando, porque é um trabalho muito a longo prazo. Nós não vamos ver, muitas vezes, o resultado nem nessa encarnação. Mas nós temos que fazer a nossa parte para nós termos a consciência tranquila. Eu fiz o possível. Eu fiz a minha parte. Para nós não termos depois o remorso, que vai nos desgastar muito mais do que às vezes você insistir, você exigir muitas e muitas vezes, disciplina dessa criança. Esforçar com amor. Ainda não é um esforço qualquer. Não é um esforço só
de eu ir levar, de eu ir buscar da noitada, de eu ir buscar quando meu filho bebe, quando meu filho cai na droga, quando meu filho está na sarjeta. Não é esse esforço só de fazer isso, mas é um esforço com amor. É um esforço com compreensão. Compreender que aquele que está ali hoje rebelde, que não quer me obedecer, é um filho que Deus mandou para mim. Porque ele acredita e ele sabe que eu tenho condições de ajudá-lo. Não é um filho do acaso. Não é um esforço qualquer que nós vamos fazer. É um esforço com compreensão. Os filhos começam a apresentar, sem dúvida nenhuma, os problemas a partir dos primeiros dias da criança no berço ainda, né? Mas isso não quer dizer também que toda criança que chora, que esperneia, que sapateia, que é rebelde, né, seja uma criança difícil. Não podemos confundir isso. Porque muitas vezes os nossos filhos apresentam um certo comportamento e que dificulta bastante, né, a condução desse filho. E nós achamos assim, isso é meu karma do passado. Não, às vezes está faltando limites. Às vezes nós não investigamos bem desde quando essa criança nasceu, que ela já estava apresentando problemas, e deixamos. Às vezes nós nos encantamos tanto com os nossos filhos, que nós achamos que os nossos filhos são santinhos. Não, meu filho não, esse aí é um anjo. Né? Ele é a coisa mais linda da nossa vida, e que bom que nós pensamos assim, que são mesmos, muito lindinhos, mas que precisam de correção, que precisam de compreensão, que os pais precisam estar atentos quanto às imperfeições, para que a gente, então, possa ajudar eles a combater isso. Ninguém tem a carga de provações superior à capacidade de suportação. E por isso nós temos Jesus como nosso mestre, modelo e guia. E o que nós temos que fazer também, que muitas vezes nós desleixamos, é apresentar o pai da criança, né? Quando a criança, desde bebezinho, que é Deus, que é o pai dos nossos filhos, o verdadeiro pai. Nós esquecemos. Nós esquecemos, às vezes, de apresentar para os nossos filhos, ou vamos apresentar só lá quando são grandes, o nosso mestre, modelo e guia, Jesus, que nos trouxe lições belíssimas para que nós pudéssemos conduzir a nossa família com coragem, com fé, com determinação, sem desânimo. Nos trouxe o que é preciso para nos salvarmos. É cumprir o mandamento. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Quem é o próximo mais próximo? Com certeza são os nossos familiares, os nossos filhos. Ele não disse assim, não, mas se não der conta, deixa de lado. Não, amai. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, nós pais temos esse dever de nos amarmos para nós poder oferecer aquilo que nós temos. Porque se nós não soubermos nem nos amar, como é que nós vamos oferecer o amor? E quando é que os nossos filhos percebem, ou quando é que nós podemos deixar de amar os nossos filhos? Quando nós temos atitudes
que podem atrasar, sim, a evolução moral do nosso filho. Quando nós apresentamos atitudes que podem atrasar a evolução moral e espiritual do nosso filho. Que atitudes são essas? O nosso comportamento, os nossos exemplos. Porque os nossos filhos, desde a mais tenra idade, eles percebem todas as nossas atitudes. Nós não podemos nem imaginar, eles captam, e nós sabemos disso, né? Nós, as mães, assim, principalmente, quando comentam, né? Mas olha, ele está sentadinho lá, eu falei uma coisa e ele respondeu de lá. As crianças captam toda a energia que nós estamos emitindo. As nossas atitudes, então, muitas vezes os nossos filhos vêm para o nosso lar para resistir à tentação do vício. E nós, pais, mães, o que nós fazemos? Nós oferecemos, nós temos dentro da nossa geladeira, dentro do nosso lar, nós temos a bebida, nós temos o cigarro, nós temos e outras coisas mais, inclusive. Então nós estamos tirando a chance do nosso filho evoluir. Porque os nossos exemplos ensinam muito mais do que as nossas palavras. Ensinam muito mais. Santo Agostinho, ele diz assim: espreitai, pois os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Ele usa o verbo espreitar, né? Espreitar quer dizer olhar atentamente, contemplar, investigar, minuciosamente, analisar, observar, né? Então, esse é o nosso dever. Essa é a nossa tarefa, de nós estarmos sempre espreitando o que os nossos filhos, né, estão pensando, estão fazendo, estão... E espreitar, principalmente, né, as nossas atitudes. Estarmos atentos, né, olhando atentamente para o que nós estamos fazendo, para como nós estamos vivendo. A educação dos sentimentos e do caráter dos filhos começa exatamente no berço, né? E é preciso os pais penetrar, né, a alma dos seus filhos para analisar com amor, compreensão, paciência. Mas, como dissemos, os nossos filhos, eles talvez não seja, eles têm a sua bagagem do passado, sim, os nossos filhos difíceis têm sim a sua bagagem. E muitas vezes nós somos esse empecilho. Com as nossas atitudes, nós estamos impedindo que os nossos filhos possam, né, crescer. O bom e o mau exemplo dos pais tem força poderosa e desconhecida por nós, né, da penetração espontânea e profunda na mente dos filhos. Aquilo que eu já havia falado. O bom e o mau exemplo, né, tem força poderosa. Então, olha a nossa responsabilidade, gente. Aquele dever, lá do início que a gente falou, que Deus espera, né, que nós cumpramos o nosso dever com os nossos filhos, né, está aqui novamente, ó. O bom e o mau exemplo dos pais tem força poderosa e desconhecida. Então, que nós não sejamos nós, né, a descumprir os nossos deveres. Que não seja a desculpa depois que nós vamos dar, mas esse filho era muito difícil. Não. Muitas vezes, nós mesmos descumprimos nossos deveres e não colaboramos com o nosso filho. A exemplificação dos pais é ferramenta poderosa na educação dos filhos.
E alguns podem pensar assim, é por isso que eu já coloco na melhor escola, eu já procuro os melhores profissionais porque aí eu estou bem segura. Olha o que os Espíritos dizem para nós. Eles não têm o tempo necessário, mesmo a evangelização das crianças. Os educadores que nos ajudam, né? Os especialistas em educação, eles vão ajudar sim muito, mas eles não têm a responsabilidade que nós temos. Por quê? Eles não têm o tempo necessário, eles não têm a convivência diária, né, que nós temos, eles não têm as dívidas de existências passadas, exigindo a reconciliação e o resgate. Eles não têm a lei divina cobrando a tarefa educativa de cada pai e de cada mãe. Deus perguntará a cada pai e a cada mãe o que fizeste do filho que eu te confiei. Allan Kardec é que nos dá esta lição. Os especialistas em educação, sem dúvida nenhuma, poderão ajudar muito, né, para a formação do caráter infantil e juvenil, mas não poderão fazer a parte mais profunda da influenciação moral, porque eles têm um convívio superficial. E é no lar, ali no lar é o laboratório, aonde a gente vai fazer estes reajustes. Mas, sempre nós estamos, né, imbuídos desse desejo de acertar, e com certeza, principalmente à luz do Evangelho de Jesus, com o auxílio da doutrina espírita, nós podemos nos sair muito bem na educação dos nossos filhos, tá? Que os pais responsáveis jamais desanimem com seus filhos. Quando a desobediência, a rebeldia, desrespeito brotam dos sentimentos deles, Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, esperam muito dos pais em atos de muito amor, de profunda compreensão. Quanto à amargura, muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande e imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar em outra existência a obra então começada. E que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Está no Evangelho também. Então, essa é a nossa reflexão, para que a gente tenha ânimo, para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha determinação, para que a gente não desanime, né, dos nossos filhos difíceis. Porque eles são, né, filhos de Deus, são nossos irmãos em humanidade, e que nós também não esqueçamos de dizer aos nossos filhos, desde muito pequenininhos, de onde eles vêm. Que nós apresentemos aos nossos filhos o verdadeiro Pai, que é Deus. Que Deus e o Mestre Jesus continue a nos amparar. Obrigado pela atenção.